No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Hashdex Criptoativos Discovery FICFIN, que é um fundo que investe em criptomoedas no Brasil. Na verdade, é o primeiro fundo a investir em criptomoedas no Brasil e eu vou explicar como ele funciona e como ele investe nesses ativos. Então, para quem não conhece, Hashdex Criptoativos Discovery, ele é um dos fundos da gestora Hashdex, uma pioneira aí no mercado financeiro brasileiro no investimento em criptomoedas, tá? Ele é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado, ou seja, ele aplica em cotas de outros fundos multimercado. Então, caso você acompanhe meu canal, ele é similar ao fundo da Vitro Ouro, que busca rendimentos em ativos atrelados ao ouro através de outros fundos de investimento. Tá? Então, se você não viu o vídeo, procura aqui no canal que ele está disponível, caso você tenha interesse. O objetivo do fundo, né, ele fornecer exposição ao mercado de criptoativos, ao investir direta ou indiretamente até 20% de seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos offshore que buscam replicar o Hashdex Digital Assets Index e 80% de exposição a ativos de alta liquidez que busquem retornos similares ao CDI. Isso você vai entender mais para frente. O Hashdex Digital Assets Index é uma cesta de investimentos em criptomoedas que foi criada e listada na Nasdaq, que esse fundo se expõe para obter o retorno de criptomoedas. Pela CVM, eles não podem investir diretamente no Brasil, pela regulamentação de CVM. Então, eles têm que fazer isso no exterior, ou seja, eles investem em outro fundo offshore que investe o seu capital no Hashdex Digital Assets Index. Eu vou explicar mais para frente, mas é a forma como a exposição aos criptoativos ocorre. E o restante a gente já viu em outros fundos de investimento, em outros vídeos de fundos de investimento, fica aplicado em renda fixa, geralmente no Tesouro Selic e operações compromissadas para que quando o fundo precise de caixa, ele tenha uma liquidez diária e consiga converter, né, esses ativos em capital o mais rápido possível. Os principais riscos que eu identifiquei, obviamente, o risco que você deve saber é a exposição a criptoativos. Ainda são ativos arriscados, voláteis, né? Que vão se consolidar nessa década, mas ainda são muito voláteis. A aplicação de recursos em fundos de investimento que realizem operações no mercado de derivativos limitadas ao valor do seu patrimônio líquido, ou seja, eles podem investir em fundos de investimento que fazem operações, vamos falar, agressivas no mercado de derivativos, né? Isso não significa que o fundo vai investir no fundo que faz isso ou que o fundo que fizer isso vai ter perdas grandes, mas é uma possibilidade muito grande, né? Então, você tem que estar ciente do risco, né? Nós vimos aí durante essa pandemia fundos com operações com derivativos que tiveram grandes perdas, né? Ou seja, fundos apostando contra moedas, fazendo algumas exposições aí perigosas, né? Que tiveram resultados um pouco assim, vamos colocar resultados bem ruins, né? De grandes perdas patrimoniais. Então, ficar atento, mas no momento, pelo o que eu estudei sobre o fundo, não tem nenhuma exposição nesse sentido, né? Nenhuma exposição nesse sentido. Possibilidade de aplicação em fundos de investimento que investam até 50% de seus patrimônios líquidos em ativos financeiros classificados como crédito privado. O que isso significa? Ele pode investir em fundos que apliquem em crédito privado, que se mostrou um dos produtos financeiros, né, um dos ativos mais arriscados. A pandemia que nós estamos passando mostrou vários fundos com perdas significativas no crédito privado simplesmente por causa da inadimplência. Então, crédito privado é preciso ter muito cuidado ao investir, porque você muitas vezes não tem muitas informações, né, sobre a empresa, ou então as pessoas nem olham. Então, quando um fundo investe em crédito privado, é preciso avaliar bem a filosofia de investimento desse fundo, a quantidade de dinheiro que ele está aplicando, porque é um setor muito arriscado, né? A gente viu aí várias empresas inadimplentes dando calote, então tem que ter uma diligência muito grande com isso. Então, esses foram os 3 riscos que eu identifiquei, né? Exposição a criptoativos,
exposição a fundos que operam derivativos limitados ao valor do seu patrimônio líquido e crédito privado. As plataformas disponíveis, né, são essas 6 plataformas. Aqui eu abri a BTG Pactual Digital, então você, se tiver conta, basta digitar Hashdex, criptoativos, Discovery. E agora eu vou passar para a política de investimento do fundo. Conforme eu já falei nas principais informações, ele tem um limite de até 20%, ou seja, ele vai aplicar até 20% do seu patrimônio em um fundo multimercado. É bom deixar isso claro. Ele não está aplicando no Hashdex Digital Assets, ele está aplicando 20% em outro fundo de investimento, e esse outro fundo que vai fazer o investimento. Ele pode aplicar em fundos que investam até 50%, né, do patrimônio líquido em crédito privado, e ele pode aplicar em um só fundo até o limite de 100%. Então, ele pode escolher um fundo que esteja de acordo com o regulamento deles e investir todo o capital. Tá? Então, esses são riscos, aqui vamos dizer riscos de concentração em determinados ativos, a política de investimento. Condições de investimento. Então, essas condições aqui, né, investimento inicial de R$500, investimento adicional mínimo de 100, movimentação mínima R$100, saldo mínimo de permanência R$250, não há carência. Caso você vá fazer o resgate, a conversão se dá em 5 dias, a liquidação 7, né, após o pedido, a taxa de administração de 1% e não há taxa de performance. Então, essas são as condições de investimento. É bom você verificar isso, porque eu não sei quando você em que momento você está vendo esse vídeo. Pode ser que essas condições mudem, então é bom você verificar, principalmente em relação à taxa de administração, se foi adicionada alguma outra taxa. E agora nós vamos passar para a parte dos ativos, né? Esse daqui é o Hashdex Digital Asset Fund, né? Então ele é composto por esses criptoativos. Eu não sei qual que é o seu envolvimento, né, com criptomoedas, qual que é a sua familiaridade, tá? Mas são esses os ativos aqui: Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, Binance Coin, EOS, enfim, todas esses criptoativos aqui, tá? E a participação se dá nessa proporção. Bitcoin, obviamente, que é a criptomoeda a mãe de todas, né? Uma participação maior, seguido pelo Ethereum, né? Que é caso você não saiba, é uma rede que permite a criação de aplicativos descentralizados. Então, a intenção é que ela fosse um grande computador descentralizado. E os outros ativos aqui, que aí você tem que estudar um a um, porque cada um tem a sua dinâmica, né? Cada um tem a sua dinâmica. EOS também é parecido com a Ethereum e quer permitir a criação de aplicativos descentralizados, mas isso é assunto para outra hora. Esse é a cesta de ativos que o fundo vai investir. Agora nós vamos aqui para a composição da carteira. Aí agora eu vou explicar como é que funciona. O Hashdex Criptoativos Discovery investe até 20% do seu patrimônio no fundo Hashdex Criptoativos, tá? Que também é um fundo de investimento em cotas, e esse fundo que aplica no Hashdex Digital Asset Fund. Então, o investimento é feito através dessa intermediação. Atualmente, né, a composição do fundo é essa: 20% estão aplicadas no Hashdex Digital Asset através da Hashdex Criptoativos, né? Então, se você for, por exemplo, no site da CVM, você vai ver que a participação se encontra nesse fundo e esse fundo que investe na cesta de ativos. E o restante, renda fixa e custos, né? Que aí você tem Tesouro Selic, operações compromissadas, enfim, ativos de liquidez, de alta liquidez. Então, essa é a forma que esse fundo aplica em criptoativos, né? Ele faz isso através dessa intermediação e busca replicar esse índice aqui de criptoativos. A tributação é de longo prazo, então é uma tributação que você provavelmente já deve estar familiarizado. Então não tem nada de novo em relação a isso. Bom, a minha opinião sobre o fundo é que é uma proposta inovadora, né? Eu estudo criptomoedas desde
final de 2015 para 2016, então eu sou um grande assim, fã desses ativos, são ativos muito interessantes de estudar, invisto em criptomoedas desde essa época, tem até alguns vídeos no canal lá de 2017, se não me engano, eu comecei a gravar alguns vídeos e tal. E eu acho muito interessante o que esse fundo está fazendo, porque é uma forma de começar, né? O que indica é o seguinte, se você já tem um conhecimento prévio de criptomoedas, eu recomendo que você invista diretamente. Por quê? Porque se você já tem um conhecimento de como guardar a sua criptomoeda em uma carteira independente, armazenar suas chaves corretamente, porque se você perde a sua chave, você não acessa mais seus ativos, né? A criptomoeda tem essa vantagem e desvantagem. Se você sabe todo o processo, tanto técnico como legal das criptomoedas, não compensa você investir em nenhum fundo de criptomoeda. Compensa você comprar diretamente e armazená-las de forma correta. Então você nunca deixa sua criptomoeda numa exchange. Você armazena ela numa carteira independente. Se o que eu estou falando para você não é familiar, então eu recomendo que você estude antes de investir em criptomoeda para saber realmente se é o seu perfil. E se você quiser aí se expor de uma maneira, vamos dizer, mais segura, né? No caso, segura porque você não vai ter preocupação com o armazenamento das suas criptomoedas. E eu estou falando isso porque muitas pessoas já vieram me perguntar como recuperar criptomoedas perdidas. Você pode até procurar, eu vou até deixar um vídeo meu antigo aqui embaixo, que eu explicava sobre um programa chamado EtherScan. As pessoas me perguntando como é que recupera a transação. Então é muito arriscado você perder a sua criptomoeda em uma transação errada. Se você quer ter uma tranquilidade maior e se expor parte do seu capital a esses ativos, o fundo pode ser sim uma boa alternativa, porque ele utiliza empresas, né, muito empresas seguras para o armazenamento da criptomoeda, né? Eu li no site, uma das empresas envolvidas na custódia é a Xapo. A Xapo é uma das principais carteiras de criptomoedas do mundo. Então, nesse sentido, vale a pena, porque, acredito ou não, muitas pessoas investem em criptomoedas e perdem o dinheiro todo em transações erradas. Caso você já tenha uma familiaridade maior, já utilize exchanges brasileiras ou estrangeiras, você pode comprar diretamente essas criptomoedas nessas exchanges. Eu vou indicar alguns vídeos abaixo aqui que eu gravei, onde você pode entender um pouco mais. Só que fica essa ponderação. Então, se você tem familiaridade, provavelmente você também não vai interessar por um fundo em criptomoeda. Mas se você não tem familiaridade e quer investir uma pequena quantidade de seu dinheiro para ver como é que ele comporta e tal, um fundo de investimento pode ser uma alternativa sim, porque a parte técnica, que é a parte aí mais difícil, né, muitas pessoas se perdem nela, você não vai ter que preocupar. Então, essa é a minha opinião. É um fundo interessante, eu espero que tenha mais alternativas igual essa, principalmente agora nessa década que as criptomoedas vão começar a se popularizar mais, né? Os criptoativos, mas é uma questão aí que você tem que avaliar o seu risco, o seu dinheiro disponível, não invista para tirar aí no curto prazo, para emergência, tá? Criptomoedas são muito voláteis, mas é uma forma também de você conhecer mais esses ativos, que com certeza todos nós vamos escutar bastante deles aí nos próximos anos, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Eu estou utilizando esse formato. Dê sua opinião, se você prefere PowerPoint, se você prefere só as telas mesmo. E não deixe de perguntar, curtir o canal, se inscrever e, claro, aí compartilhar com seus amigos ou pessoas interessadas. Sou Javier Mardones, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo.